Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é estudar a Bíblia, estudo da Palavra de Deus. E nessa aula eu queria aproveitar o final do ano, né? O ano está chegando, o novo ano, o final do ano chegando, o novo ano começando. E nada melhor para a gente poder refletir sobre algumas coisas interessantes. Então, eu separei aqui uma reflexão, um estudo, vamos dizer assim, sobre Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eu acredito que é um momento muito propício para que nós possamos estudar esse capítulo e eu acredito que vai ser uma bênção para você também refletir sobre essas coisas, tá? Eu coloquei como tema aqui o tempo e a brevidade da vida e você vai entender bem o que eu quero dizer. Para a gente começar, já vamos ler o que a Bíblia está falando. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Diz assim, olha que interessante. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Muito interessante, né? Você vê um contraste muito sugestivo aqui, que às vezes causa certas reflexões, porque diz assim, tempo de matar e tempo de colher, ou tempo de matar e tempo de curar, né? Tempo de tem uma outra parte que fala que tempo de perder e tempo de guardar. Tem um outro tempo aqui, olha, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui. Antes eu vou pedir para você se inscrever no canal. Se não for inscrito, deixar um like no vídeo para estar nos ajudando e compartilhar com outro amigo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida dele também, tá bom? Bom, então aqui nós vemos que na verdade esse contraste que Salomão fala, ele está falando conosco do ciclo da vida, né? Às vezes, nem sempre que ele está falando literalmente, né, as coisas que ele está falando, mas ele está te dando um contraste lá em cima e cá embaixo, te mostrando sobre o ciclo da vida. E cada ano que termina nos lembra que o tempo é uma estrada que percorre sem pausa. Eclesiastes 3 declara que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo nos ensina sobre a vida, prioridades e a importância de vivermos com um propósito, né? Então o tempo, ele talvez seja a coisa mais cara que nós temos hoje. O tempo talvez seja aquilo de mais valor que você possa ter. Porque apesar de Salomão dizer que você tem um tempo para todas as coisas, apesar de Salomão estar aqui dizendo que você tem o tempo de plantar, o tempo de colher, você tem o tempo de fazer e o tempo de não fazer, o tempo de rir, o tempo de chorar, a verdade é que no ciclo da vida você nunca sabe exatamente quando você está em cada tempo, né? Você nunca sabe exatamente que você está no tempo de plantar enquanto você está no tempo de plantar. Você nunca sabe exatamente que você está no tempo de colher quando você está no tempo de colher. A grande verdade é que nós sabemos que estávamos naquele tempo quando aquele tempo já passou.
A grande verdade é que nós sabemos que estávamos vivendo aquilo quando aquilo já foi vivido, aquilo já foi presenciado, né? A grande verdade é que nós sabemos que o tempo de fazer aquilo específico era aquele tempo quando nós já passamos do tempo. Mas durante o tempo que você está desfrutando a vida, você nunca sabe exatamente o tempo de que você está vivendo. Por isso nós dizemos que o tempo é algo muito valioso, talvez o maior valor. Por quê? Porque ele passa e vai embora. E só quando você reflete sobre ele é que você consegue encaixar que você deixou passar o tempo de colher, você passou o tempo de plantar, você passou o tempo de chorar, né? O sábio Salomão, que é o autor de Eclesiastes, nos desafia então a observar a transitoriedade de tudo, de todas as coisas. Ele diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para rir e para chorar. Nada nesse mundo permanece. Nós somos como um vapor. Somos como a flor que floresce pela manhã e à tarde já se foi. Como diz lá em Salmo 103, versículo 15 e 16. Por que então nós corremos tanto atrás de coisas que passam? Você já parou para pensar nisso? Se o tempo tem esse valor, se você não sabe exatamente o tempo que você está vivendo, o tempo para que é aquilo, se as coisas são tão transitórias como Salomão nos ensina, por que às vezes a gente passa tanto tempo correndo atrás de coisas que vão se passar? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você passa um ano inteiro correndo atrás de uma festa que vai acontecer em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março. E aí? E quando a festa acabar? Né? Às vezes eu passo a minha vida inteira programando algo que vai acontecer de muito especial. E eu me programo, eu me preparo, eu faço tudo. E de repente aquilo vai passar. Eu, como servo de Deus, muitas vezes tem igrejas que tem a festividade do final do ano. E tem irmãs que matam outra, né, no sentido figurativo da palavra, brigando por causa do vestido que vai ter que fazer, por causa da costureira que vai ter que levar para poder fazer aquele vestido, e brigando pela cor, porque eu quero a cor rosa, e o outro quer a cor, sei lá, salmão, e começa a você ter uma briga tão grande. Mas e depois que passar? E depois que a festividade foi embora? Você já parou para pensar que aquela festividade do final do ano, ela é muito importante, mas que ela tem uma data e que a sua amizade ela não tem data? Aquela irmã que você está brigando por ela por causa do vestido que ela vai ter que usar, por causa da cor da sandália que ela vai ter que colocar, aquela irmã, ela vai continuar sendo sua amiga, ela vai continuar sendo sua parceira de igreja quando a festividade passar. A sua data ou melhor, a sua amizade com ela, como irmã, como membro do corpo de Cristo, não tem datação. A festividade tem uma datação. Olha que interessante quando nós refletimos sobre essas coisas. As grandes civilizações, geralmente elas passam, né? Isso a arqueologia ela mostra para nós. As grandes civilizações que buscaram poder e riqueza, hoje são apenas ruínas. Babilônia, com seus jardins suspensos, desapareceu, né? O Egito, com suas pirâmides imponentes, não governam mais. A Babilônia, para você ter ideia, se você pegar um livro do século XIX, por exemplo, do século XX, início do século XX, você vai encontrar livros da época do início da arqueologia que eles zombavam da Bíblia porque, para eles, Babilônia era um mito. Babilônia não existia.
Olha que interessante. Quando você lê na Bíblia todos os grandes feitos que a Babilônia teve, Nabucodonosor, a grande imponência do seu império, do seu reino, tudo aquilo que ele fez na Bíblia. Quando chega no século XIX, as pessoas não sabiam nem onde ficava a Babilônia. Só foi descoberta algum tempo depois, e escavaram e viram as ruínas da Babilônia. O Egito, com tanta imponência, cadê os faraós? Os grandes faraós, né, alguns foram desenterrados, o esqueleto, o osso deles. Alguns nem se sabe onde eles estão. Ou seja, aquelas grandes civilizações que passaram a vida preocupada com coisas passageiras, passaram. O tempo um dia chegou para eles. Por maior que foi o Império Egípcio, que durou milhares de anos, né? Passou. Por maior que fosse o poder, a glória da Babilônia, passou. Então tudo na história humana é passageiro. Esse, talvez a maior mensagem de Eclesiastes 3. Tudo na glória humana é passageiro. Isso nos lembra de não nos apegarmos a coisas, que são efêmeras. Eclesiastes 3, lá no versículo 11, se você continuar lendo, ele diz assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Apesar de vivermos em um mundo onde tudo se passa, sentimos que nós fomos feitos para algo mais. Você já parou para observar isso? Esse desejo pela eternidade aponta para Deus, aquele que é eterno. A brevidade da vida nos chama a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando você para analisar essas coisas, isso é um convite para você analisar qual o seu relacionamento com Deus. É errado você lamentar pelo que passou? Não. É errado você preocupar com as coisas efêmeras, as coisas... Não, por quê? Por que não é errado? Porque tudo na vida é passageiro. Então, se tudo é passageiro, eu tenho que me preocupar com isso. A vida que eu tenho é essa. Logo, é inútil eu querer dizer para você, não se preocupe com isso. Não, você tem que preocupar. Mas o foco aqui é onde está verdadeiramente o seu coração, né? O foco aqui é onde está realmente o seu valor, o seu coração, o seu sentimento. E a Bíblia nos leva a analisar que o nosso valor maior, o nosso sentimento, eles têm que estar onde? Em Deus, nosso Criador. Porque Ele tem colocado em nós a eternidade. Olha lá, vamos ler na Bíblia, versículo 11. Aqui, ó, a partir do 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que lhe afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele se afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando fala isso aqui, é que Deus colocou em nós uma necessidade, uma vontade, um desejo de Deus. Essa sensação que você tem de que você não pertence a esse mundo, que você não está no lugar onde deveria estar, que está faltando algo para você, né? Esse desejo, essa vontade, essa necessidade, essa falta é a eternidade colocada por Deus no seu coração. É te mostrando que, tudo que você vai correr aqui atrás, tudo que você vai brigar, tudo é passageiro. Mas Deus, ele é eterno. E Deus, ele te prometeu uma morada eterna. A sua alma, ela é eterna. O seu espírito, consertando, o seu espírito, ele é eterno. Porém, o seu espírito, ele não vai ficar aqui. Um dia ele vai passar. E será que vale a pena você perder o seu tempo só naquilo que é passageiro? Só naquilo que é efêmero? Você gastar sua energia, brigar, morrer, ficar doente, né?
naquilo que vai passar, que daqui a pouco ninguém vai lembrar? Você já parou para imaginar que às vezes você pode ser a melhor pessoa da igreja? Você faz tudo na igreja, tudo você faz. A igreja acostumou-se, mas se você amanhã ou depois morrer, os irmãos vão sentir a sua falta um mês, vão sentir a sua falta um ano. Mas daqui a pouquinho, chega alguém ali, começa a trabalhar igual ou talvez até melhor que você. E quando passar, sei lá, um ano, 2, 3, aquela igreja não vai nem mais lembrar que você existiu. Talvez lembre, o irmão Renato passou aqui, mas a igreja já está caminhando e você não fez falta nenhuma à igreja. Olha que interessante. Às vezes você pensa, olha, eu sou... Qualquer área que você analisar isso, você vai conseguir colocar. Porque tudo é passageiro. Então nós não temos controle sobre o passado e o futuro. O presente é o único momento em que nós podemos viver. Jesus nos ensina o seguinte: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. A vida é como um livro que nós escrevemos página por página. Que história nós queremos contar? Você já provou pensar nisso? Então nós devemos priorizar o que tem valor eterno, que é andar com Deus, ou melhor, amar a Deus e ao próximo. Está lá em Mateus 22. Cultivar relacionamentos significativos com outras pessoas. E ser gratos pelo hoje, pois ele é um presente divino. A filosofia, ela vai trabalhar muito a questão do hoje, do presente, né? O que a filosofia ela vai tratar? Que você só vive o hoje. Você não vive o amanhã. O futuro é uma esperança, é uma perspectiva daquilo que pode acontecer. Você nunca chega lá. Você sempre imagina como o futuro será. Mas você não vive. Como você planeja o futuro? Hoje. O passado já passou. Você não tem controle no que já passou. O passado já foi. Ou seja, como você administra as lembranças do passado? Você administra hoje. Então o hoje para nós é o mais importante. É hoje que você lembra do passado. É hoje que você planeja o futuro. Então é hoje que você tem que viver preocupado em deixar bons relacionamentos, em deixar uma boa semente, em deixar uma boa mensagem para quem vai vir. É hoje que você tem que preocupar, né? Hoje que você vive com o intuito, pensando na eternidade que Deus colocou na nossa vida. Ao passo que hoje muitas pessoas vivem para o amanhã. É para a festa que vai acontecer, é para o presente que precisa comprar, é para o carro que quer trocar, é para a festividade do final do ano que vai acontecer. E esquece de priorizar as amizades, os relacionamentos, a comunhão com Deus. Porque essas coisas você tem hoje e não são datadas. Essas outras coisas são efêmeras e vão passar. Olha que interessante. Então, cada novo ano é como um marco em nossa jornada. É uma chance de recomeçar, de ajustar o nosso foco e lembrar que o tempo ele é uma dádiva. Ele é um presente de Deus para nós. Assim como Salomão concluiu em Eclesiastes 12, versículo 13, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nós não sabemos quantos anos ainda nos restam, mas nós sabemos que nós temos hoje. Use este ano para que você possa se aproximar de Deus e servir ao próximo e viver com propósito, né? Viver Eclesiastes, entender Eclesiastes 3, é saber usar o ano que inicia
com sabedoria, aproximando de Deus e servindo ao próximo. Porque isso sim vai te trazer valores, vai te trazer boas lembranças, né? Isso não são coisas efêmeras, isso não passa, ao passo que muitas outras coisas que eu citei aqui são passageiras e que muitas vezes temos colocado toda a nossa vida, todos os nossos esforços sobre isso aí. Então, como conclusão, que o ano que passou, nós podemos dizer que ele teve desafios, teve alegrias, mas o que importa é que Deus ele permaneceu conosco. Esse é o grande lance, né? É a coisa mais importante que nós podemos tirar do ano que está findando. O ano novo, ele é um convite divino para viver de forma intencional, confiando na bondade e na misericórdia de Deus. Que nós possamos lembrar das palavras de Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, onde está assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Eu desejo que você tenha então um feliz ano novo, né? Que o tempo nos ensine a valorizar o presente, confiar em Deus e amar com mais intensidade. Que Deus te abençoe, que todas as bênçãos do Senhor possam se refletir para a sua vida e que esse seja o core, né? Seja a coisa mais importante para você. Deus na sua vida. Aquele que não é efêmero. Que isso possa ser o meu maior desejo de realização para o 2025. Deus te abençoe e fique com Deus.